A Estrela da Manhã, uma jornada épica através do grande conflito narrado nas Escrituras. Ato 1. O Anjo, uma imersão no reino do Abba, para entender quem somos nós. Nem toda ferida é visível, e nem todo caos começa com um estrondo. Às vezes, o desequilíbrio nasce no silêncio de um pensamento que não aceita mais o seu lugar. Quando a vontade própria desafia a harmonia eterna, o que resta é o abismo. E tudo começou assim. Capítulo 1. Descontrolados. O que aconteceu? Por que estamos voando sem controle aqui em Aretz? Gritou um daqueles que se debatia tentando controlar o voo, bem ao lado de Elel. Fomos arremessados para cá, não está vendo? Bradou Elel. Olhando ao redor, Elel não podia crer no que estava acontecendo. Os seus milhões de seguidores, todos sendo arrastados ao mesmo tempo rumo àquele ponto minúsculo distante, um dos planetas de Aretz. Suas asas pareciam inoperantes. Por mais que tentasse, não conseguia estabilizar o voo. Então se deixou levar por aquela força poderosa, devastadora. Parecia estarem sendo sugados por um buraco negro. Assim, eram chamadas as estrelas de Aretz que, chegando ao final de sua existência, perdiam a sua luz, exercendo um poder de atração absurdo sobre todos os corpos ao seu redor, até mesmo sobre a luz. Ele podia escutar os gritos dos seus companheiros pedindo ajuda, nada podendo fazer. Só não gritava também por causa do ódio fervendo em seu coração e do desejo de vingança que queimava o seu ser. Aquele voo mais parecia um pesadelo, um daqueles que parece durar uma eternidade e que, por mais que tentemos, não conseguimos acordar. Uma nuvem espessa de escuridão os envolvia. Ele já tinha percebido que ela se formava ao seu redor, mas agora as trevas eram tão intensas que parecia poder tocá-las, escorrendo como uma lama negra entre os dedos. Fez um esforço e olhou para aquele ponto azul imerso na escuridão. Lembrou do dia que aquele lugar fora trazido à existência. Sabia que era um belo lugar, mas nunca se imaginou indo para lá naquelas condições. A sua última visita fora muito proveitosa, tendo alcançado os objetivos que propusera em seu coração. Este voo naquela direção, ainda que fora de controle, estava relacionado com aquela ocasião. Num dos momentos enquanto era levado, Elel lembrou de uma conversa que tivera com 2 habitantes do reino. Aqueles 2 nunca se separavam, exceto quando estavam de serviço, e, mesmo isso, às vezes, os unia durante longas horas. A prosa fora longa e tensa. Eles haviam tentado dissuadi-lo das ideias que estavam em seu coração. Elel se lembrou ainda do dia que os convidou para um passeio na região de Andrômeda, uma das mais belas galáxias de Aretz. Sua intenção era convencê-los a participar daquele que ele pensava ser o plano mais perfeito que já ocorrera no reino. As expressões no rosto dos 2 ainda permaneciam indelével em sua mente. Horror puro. Ele não entendia como aqueles 2 companheiros, que pareciam ser tão inteligentes, não conseguiam entender o que ele estava propondo, o lugar de destaque que lhes oferecia em tudo aquilo, e por isso repassou pelo menos 3 vezes cada detalhe do que pretendia fazer, apresentando ainda a eles uma lista enorme de todos os que concordaram em participar. Ele achou engraçado quando um deles, abre aspas, caiu sentado, fecha aspas, sobre um asteroide que passava quando viu a lista dos envolvidos naquela ação. Ele sabia que não tinha como cair, por isso riu do gesto do amigo, que tentava dessa forma demonstrar a sua perplexidade. Elel, o que você está dizendo? Isso nunca poderá dar certo, disse um deles. Que brincadeira é essa? Perguntou o outro, voltando do asteroide ainda atônito com o que acabara de ouvir. Essa é uma daquelas peças que você gosta de pregar em nós? Ele disse isso porque Elel gostava de brincar, criando situações que os faziam rir de suas travessuras. Eram brincadeiras saudáveis.
Não, não era uma peça, não era uma brincadeira. Eléu, astuto e inteligente, gastara horas e mais horas na elaboração do seu plano. O seu objetivo era se ressarcir de tantos anos de serviço fiel que, na sua opinião, não tinham sido devidamente reconhecidos. Voltou a si ao sentir que a velocidade aumentava. Estranhou porque não podia ser a gravidade daquele planeta azul. A sua força de atração não exercia poder algum sobre os seus corpos. A velocidade era a consequência do poder que os empurrava para longe do seu objetivo. Ele estava sendo forçado a ir naquela direção, mas já tecia planos de como voltar assim que tudo aquilo parasse. Eléu! Gritou um dos comandantes do exército. O que aconteceu com a nossa luz? Por que estamos apagados assim? Quis saber. Eu não sei, respondeu Eléu titubeante. O vacilo não se dera por não saber a resposta. O fato era que ele, não querendo admitir, preferiu fingir ignorância. Desde o princípio ele percebera que a glória que emanava não vinha deles, era a consequência de estar continuamente na presença de Olam. Assim como uma lâmpada, quando desconectada da sua fonte de energia, torna-se objeto opaco e sem vida, assim estavam se tornando eles agora. Eu vou achar um jeito de nos enchermos de luz novamente. Espere até chegarmos ao nosso destino. Enquanto isso, a luz daquela estrela ali serve de alguma coisa, respondeu Eléu, apontando para uma estrela que estava à direita deles. O comandante, revolvendo-se na queda, num dos momentos que pôde, olhou para a estrela mencionada por Eléu. Era minúscula quando comparada com a grandeza do reino. Seu calor chegava a parecer ser frio. Noutra reviravolta, ele conseguiu ver que havia outros astros próximos à estrela, só que, assim como eles agora, não tinham luz. Era a direção de um deles que estavam indo. Mas por que não terminava nunca aquela agonia? Eléu conhecia muito bem o reino. Ele sabia que era infinito. Não era o caso de Aretes. Ele conhecia os seus limites. Nas suas andanças, quer dizer voos, conheceu lugares impressionantes. Eram galáxias enormes, nebulosas, estrelas grandiosas. E agora se via rumo a uma das menores galáxias daquele lugar. Absorto em seus pensamentos, lembrou-se novamente do anjo que tudo registrava no reino. Certamente, a essa hora, ele já havia notado nas crônicas do reino os eventos daquele dia. Era um anjo especial e seus talentos em registrar e passar informações era impressionante. Ele sabia de cabeça o nome de cada habitante do reino, seus hábitos e lugares preferidos onde passava o tempo vago. Também era a responsabilidade dele a guarda dos livros dos registros celestiais e também daquele livro que apenas Olam podia manusear. Eléu! Gritou outro dos seus líderes, um que pertencia a uma classe que outrora tinha 6 asas e que estava junto a um grupo mais abaixo, debatendo-se naquele voo maluco. Eu sei que estamos chegando, respondeu Eléu. Sim, mas como desaceleramos? Vamos bater naquele planeta. Você está de brincadeira? Esqueceu que somos de uma matéria diferente? Atravessamos vários pelo caminho. O líder, lembrando-se de que tinha atravessado pelo meio de Plutão, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, concordou. Você está certo. É que não controlar esse voo, justo nós, que tínhamos 6 asas, é desconcertante. Não estou raciocinando direito. Ele mal acabara de falar e zás, passou por dentro de Marte. Olhou para trás e viu o planeta vermelho desaparecendo aos poucos atrás de si. A velocidade era realmente assustadora, até para eles. Um dos soldados mais simples, que estava acima de Eléu, questionou. Você tem certeza disso? Estou me sentindo tão diferente. A velocidade começou a aumentar vertiginosamente e todos deram um jeito de se virarem para o planeta azul. Era só uma questão de tempo. Eléu tentou olhar para trás e depois de algum tempo conseguiu. Mas o que chamava a sua atenção? Ele firmou os olhos, capaz de enxergar milhões de quilômetros, e fitou o cosmos. Apolion, também conhecido como Abaddon, percebeu os movimentos do seu mentor e também olhou para trás, tentando entender o que chamava a atenção de Eléu. Foi então que ele percebeu algo muito estranho, assim como tudo o que estava acontecendo com eles. Eles estão alinhados? Perguntou Apolion a Eléu. Sim, estão. Nunca vi isso acontecer antes nesse curto espaço de tempo que Aretes existe.
Eliel estava pensativo. Ele sabia que os planetas daquela região se alinhariam novamente, porque em Aretes os astros trilhavam sempre os mesmos caminhos. Só não sabia ainda qual seria esse intervalo de tempo. Então pensou: toda vez que isto acontecer, me lembrarei desse dia. Soltando um grito horrendo, bradou: maldito! As Miríades, ouvindo isso, olharam para o seu comandante. Eles sabiam de quem ele estava falando, então todos olharam na direção do reino e gritaram palavras de blasfêmia. As sementes do conflito foram plantadas, e o caminho para o abismo não tem volta. O que acontecerá agora, já que Eliel resolveu seguir o seu próprio brilho? Não perca o próximo capítulo de A Estrela da Manhã, o Anjo. A jornada está apenas começando.